Howdy. Who's been wearing Lorenzo's clothes? A maioria das pessoas acha que para se ter um bom desempenho é preciso apenas um bom motor. É como se bastasse a máquina para se fazer uma boa fotografia. Aqui está o segredo. A luz é fundamental na fotografia, da mesma forma que a suspensão, direção e freios são importantes no desempenho de um veículo. Agora que você já entendeu, vamos iluminar esses componentes importantes do Vectra, começando pela suspensão dianteira. A suspensão dianteira é do tipo McPherson, que utiliza amortecedores pressurizados, barra estabilizadora, tirantes e braços de controle. Uma novidade no Vectra é que o quadro da suspensão aloja todos os componentes da suspensão, além da caixa de direção, do motor e da transmissão. A fixação do quadro no monobloco é feita através de coxins que reduzem ruídos e vibrações. Vamos agora iniciar a remoção dos componentes da suspensão dianteira, lembrando que para a instalação basta seguir os procedimentos na ordem inversa. Remova as rodas, o sensor do freio ABS, o sensor de desgaste da pastilha, a trava do flexível e a pinça do freio, pendurando-a por um arame para não forçar a mangueira. Remova a porca que fixa o tirante da barra estabilizadora, a torre, não esquecendo de utilizar uma chave fixa para que a borracha não se danifique. Retire a calota do disco. Retire a cupilha da semi-árvore e, com o auxílio da ferramenta especial, solte a porca. Solte o terminal de direção e desloque-o. Remova o conjunto da manga de eixo e o cubo da roda. Remova a porca de fixação superior da torre e o conjunto da suspensão dianteira. Com o conjunto instalado na morsa, remova o parafuso e o disco. Feito isso, solte os parafusos e retire a placa defletora. Com o auxílio da ferramenta especial, remova o cubo. Observe que nessa operação, o rolamento é danificado, devendo ser substituído. Solte a trava e com a ferramenta especial, remova o rolamento. Com o conjunto removido, solte as porcas, retire os parafusos e remova a manga de eixo. Prenda a ferramenta especial numa morsa. Posicione o conjunto e comprima a mola. Remova a porca de fixação, o prato, o conjunto do rolamento e borracha, a mola e o batente. O próximo passo seria a remoção do amortecedor dianteiro. Entretanto, esse componente é integrado ao tubo da suspensão dianteira e fornecido unicamente em conjunto. Fácil, não? Para a montagem desses componentes, é só seguir o processo inverso. Retire a fixação dianteira e traseira do braço e remova-o. Com o braço fixo preso na morsa, remova a bucha traseira usando as ferramentas especiais. Remova a bucha dianteira usando as ferramentas especiais conforme a sequência. E para a montagem dessas buchas, basta acrescentar a ferramenta especial. Com uma broca, desbaste as cabeças dos rebites e retire-as. Na instalação, substitua os rebites por parafusos usando travante químico. Remova a grade e o para-choque dianteiro conforme visto no módulo carroçaria. Retire conexão da coluna de direção, mangueiras flexíveis do freio, sensores ABS se houver, sensores de desgaste da pastilha de freio,
parafusos do tubo intermediário do escapamento, porca superior da torre da suspensão, conexões elétricas do motor, conforme instruções de remoção do módulo motor. Apoie a ferramenta especial na travessa dianteira e remova os parafusos que fixam a travessa. Retire o conjunto motor, caixa de mudança e direção com travessa, mantendo-o no suporte adequado. Para remover as buchas dianteiras e traseiras, utilize estas ferramentas especiais. E para a instalação, use estes complementos. Retire as porcas dos tirantes da barra estabilizadora, os parafusos de fixação, braçadeiras, as borrachas de amortecimento e a barra estabilizadora. Muito bem, agora que vocês gravaram bem essas imagens, vamos fazer o teste da apostila e revelar quem sabe mais sobre suspensão dianteira. Agora que você já respondeu ao teste, chegou a hora de conhecer mais uma novidade, a suspensão traseira. A suspensão traseira do Vectra é independente, do tipo multilink, ou seja, pontos de fixação múltiplos. Ela utiliza amortecedores pressurizados, molas especiais, barra estabilizadora, braços transversais, braços longitudinais e travessa. Uma característica dessa suspensão é que ela proporciona um efeito direcional nas rodas traseiras, aumentando a segurança e o conforto do veículo. Vamos então revelar como remover seus componentes. Remova as rodas, a pinça de freio, o cabo do freio de estacionamento, o tubo de escapamento, o amortecedor e o conector do sensor ABS. Solte os parafusos que fixam o braço longitudinal ao monobloco. Apoie o suporte do eixo traseiro e solte os parafusos que fixam o eixo traseiro. Abaixe o suporte e retire o conjunto da suspensão. Com o conjunto da suspensão no suporte, remova o disco de freio, as porcas e o cubo da roda, observando que o rolamento está integrado, formando um conjunto com patins e lonas de freio de estacionamento. Solte os parafusos que fixam a barra estabilizadora ao braço longitudinal e retire-a. Solte os parafusos e remova o braço longitudinal. Solte os parafusos e remova os braços transversais superiores e inferiores. Com o braço transversal na morsa, instale a ferramenta especial. Utilize os adaptadores para remover as buchas. Já para a instalação, use a ferramenta especial. Remova a bucha dianteira do braço longitudinal, cerrando suas abas e usando a ferramenta especial. Para sua instalação, use a ferramenta especial desta forma. Já para as buchas traseiras, utilize a ferramenta especial e seus complementos para a remoção. Remova o coxim amortecedor da travessa com a ferramenta especial e os adaptadores. Para montá-los, use o processo inverso e este adaptador. Esperamos que estes procedimentos tenham trazido alguma luz para esclarecer suas dúvidas quanto à suspensão do Vectra. Caso você tenha que fazer a convergência das rodas traseiras, utilize a ferramenta especial até conseguir os valores especificados. Agora vamos mostrar onde está o sistema da direção hidráulica. Todas as versões do Vectra estão equipadas com direção hidráulica. O sistema foi totalmente redesenhado e a caixa de direção está localizada no quadro da suspensão. Como você viu, a caixa de direção foi removida
juntamente com o conjunto motor, transmissão e travessa. Com o conjunto instalado na ferramenta especial, apoie o motor com uma talha. Remova as porcas e com a ferramenta especial, retire o braço de direção. Solte os parafusos e retire o coxim traseiro. Solte os parafusos de fixação da direção, os tubos e remova a direção. Um aviso importante: não está prevista a reparação da caixa de direção. Em caso de falha, deve-se proceder à sua substituição. Na sua instalação, não esqueça de abastecer o reservatório com óleo. E aproveitando que estamos com o conjunto removido, vamos retirar a bomba hidráulica. Force o tensionador, remova a correia da bomba, os parafusos de fixação e remova a bomba e o reservatório. O fato de todas as versões possuírem direção hidráulica como equipamento normal já demonstra o nível de sofisticação do Vectra. No caso do sistema de freios, então, o show de tecnologia continua. Freio a disco nas 4 rodas e o novo sistema ABS5 com controle de tração é normal no Vectra CD e opção para o GLS. Para que o Vectra possa apresentar sempre o melhor desempenho, fique ligado na remoção e desmontagem dos principais componentes do sistema de freio. Com o reservatório vazio, desconecte o chicote e remova as tubulações do cilindro mestre. Remova as porcas que fixam o cilindro mestre ao servo-freio e remova-os. Para a desmontagem, remova o reservatório do cilindro e os anéis vedadores. Observe que os demais componentes do cilindro não são passíveis de reparos. Mas muita atenção! Sempre que lidar com fluido de freio, deve-se tomar o máximo cuidado para não deixar respingar nas partes pintadas, pois ele poderá danificar a pintura. Como você viu na apresentação técnica, o novo Vectra está equipado com 2 tipos de freio ABS, o 415 e o 5/TC, que é a grande novidade. Vamos ver como deve ser removida a unidade hidráulica. Inicie removendo o cabo negativo da bateria, os conectores elétricos, as tubulações do controle hidráulico, o reservatório de expansão, as porcas de fixação e a unidade hidráulica. O controle eletrônico ABS funciona integrado ao controle de tração e está localizado dentro da carcaça da unidade hidráulica, junto aos relés, ao solenoide e à bomba. Porém, os seus componentes não são passíveis de reparos. Um detalhe: caso você coloque o veículo no elevador e fazê-lo funcionar e não apertar o botão de controle de tração, poderá ocorrer um código de falha se você estiver acima de 27 km por hora. Isso não se trata de um defeito, e sim de uma característica do sistema. Remova o protetor de pó da guia do parafuso e a mola da carcaça. Remova os pinos guia e a pinça, pendurando-a para não danificar a mangueira flexível. Substitua as pastilhas. O procedimento para a substituição das pinças é o mesmo das rodas dianteiras. Para a remoção das pastilhas, retire o pino de retenção superior, a mola, o pino inferior e as pastilhas. Substitua os discos ou tambores que apresentarem trincas e as guarnições gastas ou impregnadas com óleo. Verifique o cabo de freio de estacionamento e substitua-o caso apresente desgaste. Remova o console conforme módulo carroçaria da instrução programada. Remova a porca de regulagem de tensão do cabo, os parafusos do suporte e a alavanca. Após ter removido o cilindro mestre, remova a cobertura inferior do painel, desencaixe a mola do pedal, a trava, o retentor da haste e os parafusos de fixação. Observe que para ter acesso ao parafuso superior, é necessário abrir a tampa na moldura do para-brisa
e remover a guarnição sobre o parafuso. Pronto, agora é só remover o servo-freio com o suporte. Muito bem, com esses toques sobre suspensão, direção e freio, e mais as consultas na apostila, tudo ficará mais claro na hora de executar qualquer serviço. Porque, como dissemos no início, é preciso luz para se ter uma boa imagem. No nosso caso, a luz do conhecimento é que faz do profissional. A instrução programada existe para iluminar o seu caminho rumo ao sucesso. Boa sorte e até a próxima!